Então, encerrando nosso ciclo de História do Brasil, temos aqui a última aula proposta, de número 24, referente ao Brasil contemporâneo. E para falar sobre isso, nós vamos continuar de onde paramos, no período de redemocratização conhecido, na história brasileira, ou na historiografia brasileira. Mas antes de falar sobre isso, as pessoas gostam, quando tratam dessa aula, gostam de falar sobre cidadania, que é uma palavra que resume muito bem aí o que eles diziam ser os desejos dos brasileiros naquela época e até aos dias atuais e nos dias atuais. Uma vida mais digna, uma vida mais feliz. E aí há aqueles que dizem que isso é meio relativo, por conta de cidadania ser uma construção histórica coletiva e por ser algo relativo para cada pessoa. Há aqueles que dizem que por cidadania é necessário você ter, para que ela exista antes, uma consciência de que as pessoas devem transformar o que elas são e onde elas estão. Então, alguns vão intervir mais, vão buscar ser mais ativos e mais, como que eu posso dizer, pessoas mais ativas em certas áreas da sociedade brasileira. Mas, primeiro tópico aqui então é, logo após esse da introdução da cidadania, o da própria redemocratização, acontecendo aos poucos. Já que nos últimos anos ali do regime militar vinha sendo dando o quê? Espaço para a vida pluripartidária, ocorrendo eleições livres para as três instâncias legislativas, a saber, municipal, estadual e federal, sendo que em 82 ocorreu a primeira eleição direta desde 64 para o cargo de governador de estado. Então, aos poucos, a sociedade brasileira vinha exercendo direitos considerados, pela ótica mais recente, pós-período militar, como que democráticos direitos, né? Então, os avanços políticos exigidos, a busca também ali de superar os fracassos econômicos do governo Figueiredo estiveram presentes. E nesse período, a economia brasileira ela mergulhou em crise. O país ele estava com altas taxas de inflação e altos índices de endividamento externo e interno. E é nesse contexto aí que vários setores da sociedade, como eu disse na aula passada, partidos políticos, Igreja Católica, entidades consideradas científicas, estudantes, artistas, imprensa, sindicatos de trabalhadores, universidades e associações de empresários acabam se unindo e reivindicando o fim da ditadura. E aí, lideranças de oposição aproveitam esse momento, lançam ali um movimento a favor de eleições diretas para a presidência da República, e o objetivo era fazer o Congresso Nacional, que ainda contava com parlamentares ligados ao governo militar, aprovar ali uma emenda constitucional para restabelecer as eleições indiretas para a presidência da República. A emenda ela é proposta pelo deputado Dante de Oliveira, do PMDB do Mato Grosso, em março de 83, e por isso leva o nome dele. Então, se aprovada, ela levaria ao fim do colégio ali eleitoral, instituição que foi criada pelo regime militar, esse colégio eleitoral, e de janeiro a abril de 84, a campanha pelas eleições diretas, ela reúne milhões de pessoas em várias cidades do país, e o movimento fica conhecido pelo nome, ou expressão, melhor dizendo, Diretas Já. E o presidente Figueiredo ficava ali resoluto sobre a sucessão presidencial. Às vezes dizia que não tinha apego pelo poder, às vezes dava sinal de que queria continuar, mas parecia certo que a próxima eleição presidencial ela iria ser ali pela via indireta. Então, na véspera da votação ali na emenda Dante de Oliveira, marcada para 25 de abril de 84, o governo decreta estado de emergência em Brasília. Forças policiais então cercam o Congresso e os governistas alegam que existia necessidade de proteção dos parlamentares da pressão popular. Então, no dia da votação, apesar de grande mobilização da sociedade, a emenda ela não teve votos suficientes na Câmara para entrar em vigor. E várias manobras de políticos ligados ao militarismo, impedem ali que o número de votos necessários viesse a ser obtido. E aí o principal grupo contrário a essa emenda, Dante de Oliveira, era liderado pelo deputado federal paulista Paulo Maluf, que acreditava que
poder, acreditava poder reeleger-se ali, né? Melhor dizendo, poder eleger-se para a presidência da República por meio de eleições indiretas promovidas no colégio eleitoral. E, contrariado então a vontade dos cidadãos brasileiros ali, que se manifestavam nesse movimento de campanha ali da direta já, é dado prosseguimento ao processo de eleição por via indireta, depois de intensas negociações entre os políticos e o governo. Foram ali para o colégio eleitoral dois candidatos, o Paulo Maluf, que era deputado e candidato oficial do PDS, partido que representava o governo, mas não contava com o apoio efetivo de todas as forças tradicionais que estavam no poder. O vice dele era o deputado Flávio Marcílio, e você tinha também ali o Tancredo Neves, o governador de Minas, candidato filiado ao PMDB, mas que concorria como candidato de uma aliança heterogênea, a dita Aliança Democrática, que era composta de ex-integrantes do PDS, que formavam ali a denominada Frente Liberal, e alguns membros ali, os membros, melhor dizendo, do PMDB. O vice dele era o senador José Sarney, ex-PDS. Então, em janeiro de 85, o colégio eleitoral ele dá a maioria de votos à chapa da Aliança Democrática, elegendo ali Tancredo Neves como sucessor do Figueiredo. Apesar da eleição indireta, a escolha do Tancredo ela é bem acolhida pela população, desperta um sentimento de esperança de transformações democráticas. Tancredo era conhecido como um político de conciliação, e na qualidade de presidente eleito ele visitou governantes de vários países no mês seguinte. Quando voltou ali, ele negociou e anunciou seu ministério. Mas apesar dessa questão toda, ele foi atingido ali por uma grave enfermidade, internado na véspera da sua posse, 14 de março, e não pôde assumir a presidência. Então, ele é submetido a várias cirurgias, morre ali em 21 de abril de 85, deixa de luto uma parcela da sociedade que queria essa renovação, né? E por força de uma lei de 21 de abril de 86, ele é considerado ex-presidente do Brasil, embora não tenha sido empossado. E por conta da doença de Tancredo, na qualidade de vice-presidente eleito, José Sarney assume a presidência da República interinamente, em 15 de março de 85. E ele, em 21 de abril, com a morte de Tancredo, ele torna-se, melhor dizendo, presidente por sucessão automática. A posse de Sarney como presidente foi uma decepção bem clara, né? E até hoje o povo não vê com bons olhos a figura política desse indivíduo, para grande parte ali das oposições políticas naquele contexto também, né? O motivo é que na sua carreira ele tinha oferecido apoio direto ou indireto à ditadura, tinha sido presidente nacional da Arena e do PDS, e na liderança desse PDS ele ajudou a derrubar a emenda constitucional Dante de Oliveira. Para superar essa imagem que ficou negativa, ele prometeu honrar compromissos políticos assumidos por Tancredo, estavam ligados à redemocratização do país e à superação da crise econômica. E em maio de 85, Sarney sanciona ali um pacote de medidas redemocratizantes. E entre as medidas eu destaco aqui, em primeiro lugar, as eleições diretas em 2 turnos para a presidência e prefeituras das capitais e municípios, considerados até então áreas de segurança nacional. Em segundo lugar, uma maior liberdade para a criação de novos partidos, o que permitiu a legalização de grupos políticos considerados clandestinos, como o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. E, em terceiro lugar, o direito de voto para os analfabetos. Na época, como hoje, milhões de brasileiros sofriam o drama ali da falta de moradia e das péssimas condições de saúde. Existia uma urgência na melhoria das condições sociais. A equipe de economistas do governo, liderada ali pelo ministro da Fazenda Dilson Funaro, defendia que nenhuma política social daria resultado sem um combate à inflação. E aí, em 28 de fevereiro de 86, o governo lança medidas de impacto para o combate à inflação, conhecidas como Plano Cruzado. E entre essas medidas, nós destacamos aqui, em primeiro lugar, o congelamento dos preços das mercadorias, em segundo, a extinção do cruzeiro e a criação de uma nova moeda, o cruzado. Em terceiro lugar, fim da correção monetária. E em quarto, congelamento dos salários, que seriam reajustados automaticamente sempre que a inflação atingisse 20%, o dito gatilho salarial. O congelamento dos preços foi aos poucos derrubados por produtores e comerciantes. Vários produtos sumiam na época ali do mercado, só reapareciam por meio do pagamento de um ágio. O que é um ágio? Um valor que a pessoa
pagava adicionalmente, que era cobrado ali sobre o preço de tabela, quando a procura de um produto superava a oferta, né? Quando tinha pouco do produto e mais da procura, né? O povo mais procurava e tinha menos dele, e tinha que fazer esse pagamento antecipado, né? E longas filas eram formadas em mercados para comprar mercadorias essenciais, e aí o plano cruzado ele se transforma de maneira rápida em um fracasso. E até o fim do mandato, o governo Sarney ele não consegue acabar com a grave crise econômica do Brasil, sendo que essa crise ela envolvia três grandes problemas, como a inflação elevada, a dívida externa e, por fim, a dívida interna. E aí, em janeiro de 87, o governo chega a decretar moratória, um dispositivo legal por meio do qual as autoridades de um estado declaram a suspensão do pagamento da sua dívida externa. Então, o país ele devia aí uns 107 bilhões de dólares aos seus credores, né, as pessoas ou instituições a quem se devia dinheiro, em âmbito internacional. Mantendo então um dos compromissos aí firmados por Tancredo Neves, o governo Sarney assume como prioridade a convocação de eleições de representantes da Assembleia Nacional Constituinte, carregada de elaboração de uma nova Constituição para o Brasil, a de 1969, na época, que foi imposta ali por militares, ainda estava em vigor. E aí, em 1º de fevereiro de 87, a Assembleia Constituinte ela é instalada, composta ali por membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal, eleitos em novembro de 86. E um dos principais objetivos que pautam ali, dizem respeito à elaboração dessa nova Constituição, é a redemocratização do país. Então, depois de 20 meses de trabalho, debates, discussões, a Assembleia ela promulga ali em 5 de outubro de 88 a nova Carta Magna do país. E entre as principais diretrizes nós destacamos, em primeiro lugar, as eleições diretas, né? Em 2 turnos para a presidência da República, né? Com os governos estaduais e prefeituras com mais de 200 mil eleitores. Em segundo lugar, o voto facultativo para jovens entre 16 e 18 e pessoas com mais de 70. Em terceiro, a jornada de trabalho limitada a 44 horas semanais, que antes era de 48. Em quarto, a licença maternidade de 120 dias e licença paternidade de 5. E em quinto, a multa de 40% sobre o valor total do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o tal do FGTS, nas dispensas de emissões, né, sem justa causa. A Constituição de 88 ela também cria a medida provisória, MP, instrumento jurídico com força de lei que pode ser usado ali pelo presidente no caso de relevância ou urgência. E se aprovada pelo Congresso, ela pode virar lei, perdendo seu caráter provisório. A medida provisória ela substitui, de certo modo, os antigos decretos-leis que eram utilizados pelos governos militares. E pela proteção conferida aos cidadãos, a Constituição de 88, geralmente dizem isso, né? Proteção ao cidadão é a Constituição cidadã, mas tem críticas sérias aí quanto se é a Constituição que tudo promete e nada faz, né? Ou a Constituição dos comunistas, os mais radicais dizem. Mas ignoram aí também que há aspectos de cidadania em outras constituições, né? Como se isso fosse algo inédito no de 88, né? Cabe essa crítica aí também. Mas aqui eu trago alguns pontos que se referem aos direitos principais aí, como que são os mais conhecidos, fundamentais do cidadão nessa Constituição. Em primeiro lugar, a igualdade jurídica. A Constituição ela declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, a brasileiros e estrangeiros residentes no país há a garantia de inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Homens e mulheres são considerados iguais em direitos e deveres. Por isso que a gente vê que na prática os direitos e deveres são totalmente opostos e está ficando cada vez pior, na minha opinião. Você tem a subordinação de todos à lei, em segundo lugar. Então ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Significa que a liberdade de cada pessoa só tem como limite os mandamentos contidos nas normas jurídicas e não o arbítrio de outra pessoa, por mais influente que seja. E em terceiro lugar, liberdade de expressão e outras, né, como pensamento, crença religiosa, expressão intelectual, locomoção, associação. Então você tem ali a livre manifestação de pensamento, ou seja, é assegurado também o próprio direito de resposta, que muita gente esquece, né? Só pode falar e sair falando que dá na telha e não tem que ouvir. Então é livre de exercício ali também os cultos religiosos, expressão intelectual, né, arte, ciência, comunicação, dependendo de censura ou licença, e é um grande debate sobre isso, o que pode ser censurado ou não.
até onde vai essa liberdade, né? Há também a livre locomoção pelo território nacional em tempos de paz, né? O direito de ir e vir. Qualquer pessoa pode entrar, permanecer ou sair do país, nos termos da lei. E é livre aí o direito da reunião e associação para fins lícitos, sendo lícito o ato que não contraria o direito. Em quarto lugar, a liberdade da pessoa. Ninguém é preso em flagrante delito, se não em flagrante delito, melhor dizendo, ou por ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente, ou seja, juízes, desembargadores ou ministros de tribunais, exceto em casos de transgressões ou crimes militares. Tem a prisão de qualquer pessoa e o local para onde ela será levada devem ser comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso, ou à pessoa por ele indicada, sendo que ninguém será privado de liberdade seus bens ou de seus bens sem o devido processo legal. Em quinto lugar, ainda sobre essa Constituição, nós temos o reconhecimento jurídico da culpa. Todo cidadão culpado de um delito, de um crime, ele tem o direito de ser considerado inocente até que sua culpa seja definitivamente comprovada em julgamento público. A gente tem ali asseguradas as garantias necessárias à livre defesa. Na verdade, a gente vê que isso aí muito vale para quem tem dinheiro e quem é rico ou tem posição, né? Direitos sociais. Cidadãos têm direito à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção e maternidade e infância, e assistência aos desamparados. A Constituição, então, Federal, de 88, ela entra em vigor conferindo aí o que muitos dizem ser amplos direitos aos cidadãos, mas só quando eles são efetivamente exercidos pelo conjunto das pessoas, o que isso é possível perceber quando há a prática da cidadania, segundo alguns, né? Então, nós temos aí a cidadania como uma construção coletiva que resulta de processos históricos, de lutas e conquistas das pessoas nos grupos sociais e por meio dos grupos sociais. A democratização aqui também, quando se fala sobre essa Constituição, ocorre aqui no âmbito dos índios, né, das questões dos índios no Brasil contemporâneo. Então, desse debate participam aí os próprios indígenas, né, as suas comunidades e vários setores da sociedade brasileira, por meio de lutas, né, e grupos que apoiam a causa indígena. E por isso a Constituição aqui ela é conhecida como também uma Constituição voltada para os indígenas, porque tem um capítulo dedicado a eles. Se refere a eles como grupos autônomos, com direitos sobre suas terras, manter suas organizações sociais, línguas, costumes e tradições. E aqui temos uma parte, né? Capítulo 8º dos Índios. São reconhecidos artigo 231 aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Artigos 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses e intervir no Ministério Público em todos os atos do processo. Então, depois de quase 30 anos sem eleições diretas para o presidente da República, os eleitores brasileiros chegam no período aí que voltam a exercer esse direito nos dias aí 15 e 17 de dezembro de 89. Então, com o fim ali de uma campanha eleitoral bem agitada, vence o ex-governante de Alagoas, Fernando Collor de Mello, tem como vice ali Itamar Franco, concorrem ali por uma pequena agremiação política, o Partido da Renovação Nacional. No segundo turno, o Collor ele derrota por uma pequena diferença de votos o ex-líder sindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Partido dos Trabalhadores, né, que concorria pela primeira vez a presidente da República e tinha recebido o apoio do PMDB, PSDB e PDT. E durante a campanha eleitoral, Collor ele apelou ali para um discurso moralista, né, serviço público também, no combate aos marajás contra o funcionário público, né, ou empresa pública que gozava ali de salários e vantagens consideradas exorbitantes em relação à maior parte da população. E outra proposta aqui nós vemos no seu programa é a modernização da administração do Estado e da economia do país, conforme o pensamento neoliberal, né? Principalmente quando o país está meio no vai e volta do pêndulo da história, você vê, né, que para você ser taxado de conservador, geralmente utiliza esse discurso aí neoliberal, né? Privatizar, não sei o quê, e tudo isso é só para ganhar voto e continuar no poder, né?
E o povo brasileiro continua tolo e caindo nas ladainhas desses políticos que diz que existe esquerda e direita, quando na verdade vai tudo é amiguinho dos outros, que é só montar em cima da gente para ganhar dinheiro e se aproveitar do povo, né? Então, outra proposta aqui é do governo do Collor é privatizar as empresas estatais, combater monopólios, abrir o país à concorrência internacional e desburocratizar as regulamentações econômicas. Sabemos que, como política é filhote de política, e é político, né? O povo sempre vai prometer um tudo e não vai fazer bosta nenhuma no contexto brasileiro. Então, o novo governo começa em 15 de março de 1990. O país vive ali um período de hiperinflação, né? Alta inflação. Chegava ali a milhões, de acordo com algumas informações, 2.751.034, aliás, 2 milhões não, 2.751,34 ao ano. E no dia seguinte à posse ali, Collor anuncia um plano de estabilização da economia, com um plano que ficou bem conhecido aí de bloqueio de contas e aplicações financeiras nos bancos, confiscando ali aproximadamente 80% do dinheiro que circulava no país, cadernetas de poupança incluindo. E aí acabou extinguindo ali a moeda vigente, o cruzado, e restabeleceu o cruzeiro. O impacto social desse plano Collor é violento, atinge ali grande parte da população, já que o objetivo era conter o processo inflacionário. E quanto ao seu projeto de modernização, ele começa com a abertura econômica, facilita a entrada de mercadorias e capitais estrangeiros no país, adota medidas com enxugamento de máquina estatal, demite funcionários públicos, extingue empresas públicas, fundações e autarquias, e não demorou muito para que viessem então as decepções. Depois de um controle inicial, a inflação vem a bomba de novo. E a recessão também, o governo perde a credibilidade. Então, depois de 2 anos do governo Collor, começam a surgir na imprensa do país denúncias de corrupção, ali na cúpula governamental e dentro da própria família do Collor. Então, a gravidade das denúncias aliadas ali às repercussões da mídia leva a Câmara dos Deputados a instituir ali uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, em maio de 92, para apurar as irregularidades. E aos poucos foram expostas ali as redes de corrupção, sonegação fiscal, contas fantasmas, o chamado esquema PC, que era ali uma série de negócios obscuros dirigidos por Paulo César ou PC Farias, que era amigo e ex-tesoureiro da campanha presidencial ali do Collor. Então, com o fim dos trabalhos, a CPI apresenta um relatório ali que incriminou o presidente Collor e começava ali o caminho para o impeachment, que é o processo que pune o afastamento do cargo aquele que praticou um delito grave no exercício das funções públicas, que é aprovado ali pela Câmara Federal em 29 de setembro de 92. A votação dos parlamentares foi de 441 a favor contra os 38 contra, né? Isso foi transmitido ali pelas emissoras de rádio e TV, acompanhado por boa parte dos cidadãos. E mesmo Collor ele impedido ali de exercer a função de presidente da República, para ser julgado pelo Senado Federal, ali em 2 de outubro de 92, o vice-presidente Itamar Franco assume a presidência, governando interinamente até 29 de dezembro, quando, durante o julgamento do Senado ali, Collor ele entrega sua carta-renúncia. Mas mesmo tendo apresentado essa carta-renúncia, o Senado prossegue com o julgamento, cassando os direitos políticos dele por 8 anos. Na verdade, deveria ser para sempre, né? A gente sabe que a gente comete delito, continua cometendo delito assim de grande escala, de maneira contínua, né? Então, ano final do governo Collor, 1992, a gente vê aí os vários outros escândalos que ele vai se compondo aí e voltando à vida política, né? Só para comprovar essa tese. Então, em 92 coincide ali o ano final do governo Collor com as comemorações dos 500 anos. A data é aproveitada pelos indigenistas para debate de questões relacionadas a esse assunto. Faz ali o país presente lutar pela luta dos indígenas, né, por demarcação territorial. E aí, em 92 é encaminhada ali uma abaixo-assinado à presidência da República de crianças, jovens e adultos exigindo a demarcação de terras indígenas e o respeito à autonomia político-cultural das nações indígenas.
Em São Paulo é realizada a mostra Índios no Brasil, Alteridade, Diversidade e Diálogo Cultural, que ocupou ali uma área de quase 5.000 metros quadrados no pavilhão bienal do Parque Ibirapuera, uma exposição que ficou conhecida como marco de difusão pública do conhecimento sobre as sociedades indígenas brasileiras. E aí, nesse contexto histórico aí, eu trago um texto do Washington Novaes que realça alguns desses valores culturais dos povos indígenas do Brasil atual que está tendo aí discussão, né? Vai e volta essa questão dos indígenas aí, vira um bafafá, aproveitamento de lados e outros, né? Mas aqui tem a fala, é muito longa, eu não vou ler toda. Então eu peço que você pause aí se você julgar, te interessar esse assunto, você vai pausando em cada um dos slides e lendo por conta própria, enquanto eu estou aqui passando para você. Perceba o tanto que é grande, né? Então, para poupar minha voz e como está aí colocado, não vou ficar lendo para você o que você pode ler. Nesse caso aí, por ser muito extenso, né? Então, com a saída do Collor, Itamar Franco ele assume efetivamente o cargo de presidente, em 29 de dezembro de 92. Ele tem um estilo bem diferente do seu antecessor, né? Porque ele compõe um governo ali com apoio de vários partidos políticos. Ele recebe uma grande herança socioeconômica aí, né? Que é a inflação, alta concentração de renda, recessão econômica, desemprego e agravamento dos problemas sociais do país, da miséria especialmente. Então, para enfrentar esses desafios, ele convida para compor o seu ministério figuras de variadas tendências ideológicas. Ele forma, então, um governo de coalizão, ou seja, um acordo, uma aliança gigante ali, interpartidária para um fim comum. E entre os fatos que marcam o início desse governo, está a realização em abril de 93 de um plebiscito para decidir a forma e sistema de governo que o Brasil deveria adotar, se seria república, monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. E aí o plebiscito estava previsto na Constituição de 88. A maioria dos eleitores decide que o Brasil continuaria sendo a República do a República do Presidencialista. 66% votaram pela República, 10% pela monarquia, 55% escolheram presidencialismo e 25% parlamentarismo. E no primeiro ano, o governo Itamar não conseguiu controlar a inflação, promovendo então a substituição de vários ministros da Fazenda. E na última substituição, quem foi nomeado por Itamar foi o Fernando Henrique Cardoso, PSDB, no Ministério da Fazenda. E mesmo depois, no fim de 93, ele foi encarregado da coordenação do Plano Real, né? Plano ali de estabilização da economia, desenvolvido pela equipe de especialistas que o assessorava no Ministério. Então era para controlar ali a hiperinflação brasileira, que era crônica e persiste. A história do Brasil é conhecida por isso, né? Quando começou a sair das mãos europeias, né? Uma história de dívidas. Quando não é explorado, o povo brasileiro é atrás de dívida por conta de irresponsabilidade de governo, que é aquela ideia. O seu dinheiro não é seu, você não vai gastar pensando em economia e você vai gastar do jeito que quiser, porque não é teu, não vai doer no teu bolso, você gasta do jeito que quiser, não faz orçamento direito e paga caro mesmo. Essa é a máquina crônica aí, deficitária e doente do Brasil, né? Chamada de política. Então, no dia 1º de julho de 1994, vigora no país aí uma nova moeda, o real 94. Lembre-se disso. Então, o plano fica conhecido como Plano Real, como eu disse. Foi acolhido ali inicialmente com uma desconfiança pelas oposições, mas depois foi ganhando apoio aí da parte da população. Ele não promovia congelamento de preço, não promovia também congelamento de salário. A inflação ela desaba ali quase 50% ao mês, em junho de 1994, para índices próximos a 4%. No fim de julho, ali no mesmo ano, e no ano anterior, havia sido de mais de 2.000%. E em 1995, o índice inflacionário é reduzido para 22,41% de acordo com o IBGE e o IPCA. E os resultados positivos desse plano aí levam, obviamente, à candidatura do Fernando Henrique Cardoso, que soubemos que chegou à presidência da República ali nas eleições de 94. Mas antes de falar do governo Fernando Henrique, devemos falar aqui que em 93 a 94 o governo Itamar ele sofre crises também.
Temos ali muitas denúncias de irregularidades. Aí temos a origem da CPI do orçamento que ocorreu, uma investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito que apontou ali a existência de um esquema de corrupção que, por meio do tráfico de influência, desviava verbas previstas no orçamento da União para entidades filantrópicas fantasmas, apadrinhados políticos, empreiteiras, né, do governo ali. Então a acusação era que tinham mais de 20 parlamentares, 6 ministros e ex-ministros e 3 governadores de estados envolvidos ali, mas só 6 deputados, conhecidos ali na imprensa como os anões do orçamento, é que tiveram seus mandatos cassados pelo plenário da Câmara. Jogo político, né? Poder, dinheiro, paga ali, paga acolá. Então os demais denunciados renunciam ou são absolvidos. É a renúncia para depois você voltar lá depois, para depois você ser político, né? Brasileiro com sua política palhaça, né? Então, formando uma coligação entre o PSDB e o PFL, o Partido da Frente Liberal, Fernando Henrique Cardoso, conhecido também como FHC, vence no primeiro turno, ali em outubro de 94, com quase 55% dos votos, assume a presidência da República em 1º de janeiro de 95, para cumprir um mandato que terminaria ali em 31 de dezembro de 98. Mas em 97 é aprovado no Congresso uma emenda constitucional que permitiria, então, a reeleição do presidente da República, governadores de estado e prefeitos. E aí, mais uma vez ele concorre à eleição e sai vitorioso. Ele foi o primeiro presidente brasileiro a exercer 2 mandatos seguidos. Sendo que esse segundo mandato dele aí começa em 1º de janeiro de 99 e termina lá em 31 de dezembro de 2002. E nas 2 eleições, seu principal adversário foi o Lula, né? Lula sendo derrotado aí. Brasileiro não desiste nunca, né? Tanto, ele chegou um dia e conseguiu lá. Foi eleito depois que eu vamos falar aqui. Mas PSDB e PT passam, então, a dominar aqui e polarizar o cenário político nesse período aqui. E é uma falsa polarização. Isso aqui é ilusório, só para te enganar. É o que eu tendo a interpretar. E há estudiosos, historiadores que acreditam assim também. Então, no plano econômico, o governo FHC se dedica ali ao combate da hiperinflação do país e dá prosseguimento ao plano real. Adota uma política de juros altos, é um resultado do combate ali que pode ser percebido por alguns indicadores, que eu vou ler aqui para você. De 1988 a 93, a taxa média de inflação brasileira havia sido de 1.280,9 ao ano. A implantação do Plano Real em julho de 1994 até maio de 2000, a taxa média de inflação cai para 11,4% ao ano, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, um outro aspecto marcante aqui da gestão do FHC é a retomada da reforma de Estado e Economia, que foi um projeto que tinha certos antecedentes ali do governo Collor, melhor dizendo. A ideia defendida por FHC ali era romper com o modelo de Estado interventor que ganhou expressão na era Vargas. E aí, adotando uma política econômica considerada neoliberal, ou liberal reformista por outros, FHC ele busca reduzir o papel do Estado como produtor de bens e serviços diretos, com uma série de privatizações de empresas públicas. E aqui nós temos privatizações de empresas de telecomunicações, como a Sistema Telebrás, de geração também de distribuição de energia elétrica, Eletrobras, e a de mineração, Companhia Vale do Rio Doce, Siderurgia, no caso da Uzi Minas, Cosipa, Companhia Siderúrgica Nacional, e do setor químico, com a Copene e a Copesul. Então, para supervisionar essas áreas privatizadas, o governo ele cria agências reguladoras, entidades públicas independentes dos governos, né, para não serem suscetíveis de pressões políticas. E exemplos dessas agências de regulação, nós temos a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, e várias outras. As autoridades responsáveis aqui por esse programa de privatização defendem esse programa argumentando principalmente o quê? Alguns pontos. Primeiro, era necessário fortalecer o Estado regulador em detrimento do Estado empresário. Então, retirando do setor empresarial, poderia cumprir melhor o seu papel de provedor e executor de políticas sociais nas áreas de segurança, saúde e educação. Em segundo lugar, privatizações atrairiam capital estrangeiro, modernizariam os setores econômicos e expandiriam a cobertura dos serviços e dinamizariam
a economia. E em terceiro lugar, o dinheiro arrecadado pelo governo com a venda das estatais seria usado para pagar parte da dívida do país, interna e externa. Então, esse programa de privatização posto em prática aí pelo governo enfrenta, obviamente, a oposição, como tudo sempre tem oposição, né? E se defronta também com a reprovação daqueles que, por convicções nacionalistas, eram contrários à desestatização. Mas as privatizações, de acordo com alguns analistas, também foram criticadas por motivos como: 1. Que liquidação do patrimônio público teria sido feita por preços baixos. 2. O pagamento das dívidas interna e externa do país com recursos arrecadados não alcançou o efeito esperado. Ao contrário, durante o mandato do FHC, a dívida interna e externa aumenta bastante. E aí uma iniciativa do FHC aqui, do governo dele, que é considerada importante para o aprimoramento da gestão das finanças públicas, é a aprovação da Lei da Responsabilidade Fiscal, a LRF, de 4 de maio de 2000. Estabelece ali regras para todo administrador público no âmbito municipal, estadual e federal, para alcançar ali um equilíbrio entre as despesas e as receitas na administração das contas públicas, ou seja, aquilo que era arrecadado e aquilo que era gasto. Então, o principal fundamento aí dessa LRF é proibir a criação de uma nova despesa por mais de 2 anos nos orçamentos públicos sem indicação de receita correspondente ou redução equivalente de gastos já previstos para cobri-lo, ou seja, não se pode gastar mais do que o arrecadado. Então, desrespeito a determinações da LRF pode gerar graves punições, com a perda de direitos políticos, pagamento de pesadas multas e prisão dos infratores. Então, durante o governo FHC, nós temos ali injustiças sociais históricas, né? E para muitos não foram eliminadas, mas existiram avanços positivos, como na educação e saúde, porque na educação ele teve o Brasil praticamente alcançando a universalização do ensino fundamental, que garantiu acesso à escola para 97% das crianças do país entre 7 e 14 anos, de acordo com os dados de 2002. E também houve ali uma queda significativa no analfabetismo entre a população com mais de 10 anos. E em 1990, nós tínhamos no país, de acordo com as pesquisas, 12,3% de analfabetos. Em 2002, caiu para 12,8%. Foi a mais notável ali entre jovens de 15 a 19 anos, que é a taxa que baixou de 12 para 6. Então, essa redução indica aí que o analfabetismo ele ficou confinado geralmente entre os mais velhos, e ainda continua até hoje, e apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito para a melhoria de qualidade do ensino público e privado no país. Tivemos também a queda da mortalidade infantil no governo FHC. Tivemos aí um atendimento expandido da médico hospitalar e campanhas públicas de vacinação que contribuíram para isso. E ali, apesar dos progressos, ainda temos muitos também, como os estudiosos dizem, e aqui tem uma tabela que podemos comparar. Justamente essa questão da taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida do Brasil com de outros países. Aqui eu vou tirar meu rosto, ou não é necessário? Não é necessário. Está coincidindo aí a minha linha bem de maneira tranquila para vocês. Então, no último ano aí do segundo mandato do FHC, como parece acontecer com todo governo, né? Há o descontentamento popular. O povo conta história no Brasil assim, né? Ah, a decepção de um leva a outra. Aí vai, parece esse ciclo, né? Mas geralmente a história brasileira é contada assim e vamos continuar contando assim porque é o que estão colocando aí para nós e cobrando para nós, né? Sim, é uma crítica isso. Então, o descontentamento popular e a crítica da imprensa cresce aí em relação ao desempenho do governo, com vários fatores contribuindo para isso, como a crise de fortalecimento da energia elétrica no país, o crescimento da dívida externa e interna no setor público e o retorno da pressão inflacionária, que leva a certa desilusão com o plano real, e por fim as altas taxas de desemprego com descontentamento popular. E aí isso leva aí a oposição que se aproveita, né, com Lula, as eleições aí da presidência de 2002, e durante o governo dele, ali de FHC, né, melhor dizendo, existiram denúncias de corrupção também envolvendo parlamentares, assessores, endêmico isso, né, no Brasil. Política é lugar para roubo. Desde que teve essa democratização, piorou, creio eu.
E é como eu digo, a minha visão é de que quando saiu da mão dos europeus já não era grande coisa, mas caminhou para descambar de vez. Mas o Brasil é um lugar que nasceu para ser o lugar para não ter sucesso, né? Então algumas das denúncias ali se convertem em investigações parlamentares, como a CPI da CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, e a CPI dos bancos. E ali é uma suposta compra de votos de parlamentares para aprovação da emenda constitucional da reeleição. E a favor do governo fica o fato de que não houve comprovação para essas denúncias, né? E isso aí, muitos dizem que foi, na verdade, jogo político e compra dessas questões. É para o povo calar também, né? Então, do lado da oposição, resta apenas aí a suspeita. E muita coisa varrida para debaixo do tapete, como sempre, né? E após essas três tentativas, como falamos, né? O brasileiro que não desiste nunca, tá lá o Lula, consegue vencer a eleição de 2002, pela primeira vez na história do Brasil, o povo tem costume de ressaltar, né? Tem uma pessoa aí, um líder político de origem popular, um ex-operário, ex-sindical, chega à presidência. Aqui no segundo turno ele alcançou 61,3% dos votos, derrotando José Serra, bastante popular, né? Só que não, do PSDB. E em 2006, no fim de seu mandato, ele disputa a nova eleição e é reeleito ali um pouco mais de 60% dos votos válidos, dessa vez com Geraldo Alckmin como seu adversário também do PSDB, bastante popular, só que não. Então, Lula assume a presidência em 1º de janeiro de 2003. Seu programa de governo busca enfrentar problemas sociais. A gente sabe que há sempre acusação aí da parte da oposição que essas coisas de problema social é para compra de voto mesmo, né? Usar Bolsa Família e agradar todo mundo aí da parte maior do país, que é a parcela pobre, para conseguir perpetuar o poder e roubar. É a crítica que geralmente a oposição faz. E ali ele prometeu também a questão de restauração e preservar também a ordem econômica, né? Ele buscou tranquilizar o governo ali, os mercados, ganhar a confiança de grandes empresários, preservar então a estabilidade da moeda e conter a pressão inflacionária. Então, para isso, a equipe econômica ali dele acabou adotando uma conduta semelhante da gestão anterior, e o que acabou também gerando críticas de pessoas que esperavam uma ousadia maior. Apesar disso, dizem aí os intérpretes do período que existiram resultados bons, como o controle da inflação, crescimento de exportação brasileira e ligeira queda nos índices de emprego. Sendo que quando a gente observa esse período do PT a longo prazo, a gente percebe que na verdade foi maquiagem de dados, na perspectiva mais conservadora aí. Foi enganação e maquiagem para fim de propósito de perpetuação de poder na presidência. Então, entre 2003 e 2006, o PIB ele cresce ali num ritmo, dizem, né? De 3,4% ao ano, que representava uma taxa superior do governo anterior. Tem gente que vai dizer que isso aí é fruto do governo anterior e não é fruto do governo PT. E aí eles vão dizer ainda que o fruto da queda lá no fim do governo PT já é eles escolhendo que eles não conseguiram perpetuar do governo anterior. Que roubaram demais, investiram demais e financiaram ditaduras, dizem alguns, né? Então, o governo Lula sofre ali denúncias de corrupção no seu primeiro mandato já, com CPI dos bingos, CPI dos Correios. E a acusação mais grave é do mensalão e que explodiu aí, né? Tá aí até hoje. Com o governo buscou tentar ali comprar apoio de todos os partidos, né? Por meio de dinheiro e favores políticos. E ali chegou a ser dito até em jornais em língua espanhola, né? De Lula, né? A dizer que o mensalão era a única maneira de governar o Brasil. Então, várias denúncias apontaram para esse esquema aí, coordenado pelo presidente, por líderes do PT. Muitos dizem que o Lula ele é apenas fantoche na mão de um outro indivíduo lá, que eu esqueci o nome. Um escândalo aí ele veio à tona, teve investigação, e apesar disso, muitos denunciados renunciaram, alguns caçados, e gente volta de novo para a política, como sempre, né? Você renuncia para depois voltar, para não ser acusado. Onde se viu isso, né? No Brasil.
E muitos são julgados pelo STF, apesar de terem acusados, muitos depois voltam atrás, não são mais acusados. E sabemos que também tem compra da própria corte, do STF. Esse é um diálogo que sempre vem vindo, vai e volta, porque quem está lá no STF é quem é indicado pelo governo, que está num determinado momento. Então aqui a gente tem uma charge no slide a seguir, vai falar um pouquinho sobre essa questão da corrupção no governo Lula, ligando aí pessoas ao PT e o governo federal, né? Questão da pizza, né? É uma palavra que ficou muito comum lá, né? Deu pizza. Segundo mandato, né? Apesar dessas questões de corrupção, ele conseguiu ali se eleger, né? Muitos atribuíram essa vitória aí foi ao Bolsa Família, né? Que comprou pessoas, tem pessoa que diz de maneira bem ácida mesmo assim. E por isso ele conseguiu ser reeleito. E aí depois o programa também acabou sendo aí ampliado, né? Porque eles viram, dizem críticos aí, né? O PT viu que eles conseguiram se eleger por causa dessa questão. Eles ampliaram ainda mais o Bolsa Família, né? E durante o ano de 2008 foi um ano aí internacional de crise, né? E crise repercute também no Brasil, leva à queda de ações de empresas brasileiras, restrições a créditos, fechamento de postos de trabalho, e mesmo assim, o Brasil aí supostamente parecia passar por um período de boas condições, né? E é por isso que ele saiu aí, de acordo com alguns e algumas pesquisas, porque essa coisa de pesquisa é relativo, né? Você tem critérios diferentes para dizer o que, que é aprovado, né? O que, que é bom e o que, que é ruim. E aí tem pesquisas aí que são, sabemos muito bem que são compradas também, que dizem que teve até 80% de aprovação do governo Lula, né? E aí, por conta dessa aprovação, e aí levou a influência, por meio dessas pesquisas, obviamente, ao governo Dilma, né? Com eleições de 2010, querendo ou não, pesquisa comprada e enviesada, porque tudo é enviesado, não tem neutralidade no mundo. E quem está no poder geralmente é o povo que quer ser beneficiado e apoia o que quer e faz pesquisa para o que quer, né? Para continuar mantendo as mamatas, o caso da Globo, né? Então, nas eleições de 2010, a Lula não, a Dilma, a ministra do governo Lula, ela vence as eleições, toma posse em janeiro de 2011, temos vários memes aí, né? E várias coisas que o povo coloca como vergonha para o Brasil a nível internacional, né? Em vídeos na internet, curtiram bastante ela, né? E ela começou a sua vida política ali aos 16 anos, dizem alguns, né? Como terrorista, outros dizem como manifestante mesmo. Como falamos nas aulas ali sobre a ditadura, né? O regime militar, ela foi torturada, chegou a ser presa por órgãos repressivos ali da ditadura. Falamos um pouco sobre isso. O governo dela buscou, de maneira geral, seguir o que vinha sendo seguido por Lula. Muitos diziam que, na verdade, era o Lula que estava governando, mesmo da prisão, né? Também estava governando, mesmo incriminado, melhor dizendo, e investigações, era ele que estava governando. Bom, e ela sendo uma fantoche, diziam alguns, né? E outros iam além, dizendo que os dois eram fantoches da alta cúpula pensadora erudita do PT, né? E em 2004 nós tínhamos ali um avanço também do que muitos diziam ser da iluminação elétrica, em lugares que não existiam, o analfabetismo também caiu um pouco, dizem alguns aqui nesse período, e há um número crescente nessa época também de matrículas em graduação universitária. E estamos vendo aí que está muita crítica, né? O governo possibilitou ao pobre para poder fazer, mas não deu a possibilidade dele pagar. E estamos vendo muitos casos de pessoas em crise e dívidas e há casos até mesmo de pessoas que entram em desespero e até cometem delitos contra a própria vida. Delito, melhor dizendo, contra a própria vida, porque não consegue pagar o curso, porque não consegue se empregar na área que atuou, enfim. Então, o pobre conseguiu se formar, mas ele não conseguiu empregar em alguns casos, né? Há essa crítica também. E aí você tem algo mais daí, né? Bolsa Família, que contribui para muitas coisas na perpetuação do poder e no governo. Sempre foi a pauta aqui do PT, né? Essa questão social,
que as pessoas veem como um meio de conseguir se perpetuar na política e na economia. E aí vem a crise política e econômica, né? Porque um país não pode ser vivo por meio de exploração e de rombos, né? O que aconteceu aí, né? Que acabou levando então a eleição dela, mas a gente viu que teve muita maquiação de informação e diminuíram ali índices, maquiaram índices de inflação para quando ela voltasse a poder, voltou tudo a aumentar de novo. Basta você olhar aí para a história na internet, você vai ver que tem muitas informações sobre isso. E aí levou aquilo que chegou a ser o impeachment dela, que os partidários dela, né, os esquerdistas de ala extrema, ou da própria universidade, de maneira geral, dizem que foi um golpe, né? Mas acabou ficando registrado e tem sido registrado, apesar deles não estarem querendo. O que aconteceu foi um impeachment mesmo lá e ainda mal lavado, comprado, né? Porque ela ainda pode concorrer nas eleições seguintes. Não foi como aconteceu com Collor, né? Deram um jeitinho lá, atropelaram lá os caras da toga, né? Deram um jeitinho para que ela pudesse continuar. Foi um trumbica lá que fizeram lá, deram a mão pelos pés, compra de coisa e troca de favor, né? E acabou que ela sofreu impeachment por pedaladas, né? E ali foi sustentado que houve omissão em relação a irregularidades na Petrobras e sabemos que explodiu parte do mensalão aí foi por meio da Petrobras, né? Propinas e vários outros escândalos que estão bem refrescados aí, bem fresquinhos na nossa mente. Não vou precisar ficar refrescando para vocês, basta que vocês vejam isso porque está muito recente dos que são alunos do ensino médio no dia de hoje. São sindicatos, não é surpresa, né? Porque sempre foi desse parte do povo vermelho, uma tendência mais social e até mesmo socialista e comunista, no sentido mais extremo, que acabaram protestando contra o impeachment, quiseram aí o movimento prosseguir. E soubemos aí também, foi revelado que muitos desses movimentos aí são financiados pelo próprio governo. A tal da questão do pão com presunto, né? Com salame, com para esse povo ir lá manifestar. Muita gente sabia nem o que estava fazendo lá. Estou dizendo de maneira bem grosseira, tá? Mas tivemos aí, depois do impeachment dela, a entrada do vice, né? Do Michel Temer, também está bem recente, que assumiu aí o governo. Ninguém gostava dele, ninguém gosta dele, né? Mas o povo tem costume de falar que, realmente, o povo que não gosta desses caras é os caras que fazem. Fica aí a crítica também para você se é ou não. Mas temos aí, após o próprio Temer, a questão da vinda do Bolsonaro, né? Que se maquiou como um cara de direita, que se tem revelado aí, pelo menos nos presentes momentos, como um louco no poder, né? E muita gente achou que isso seria uma proposta alternativa para acabar com o domínio do PT, vendo que não era como saudável. 4 governos seguidos de PT, uma alternância de poder, votaram no menos pior, né? E o menos pior tá aí, é o cara conhecido por falar besteira demais, falar na lata coisa que a figura e a posição dele deveria tomar um pouco mais de ciência, um cara impulsivo, né? E que não é de direita e não é liberal, e aí o ministro da Economia dele, a gente está vendo as coisas que têm acontecido aí, e o país ainda assim está com uma corrupção aí que vai também explodir, creio eu, né? A família dele lá, tentando blindar a família dele, coisas de corrupção, né? Política de família. Já que os filhos dele são políticos ou estão relacionados à política, ele busca beneficiar de alguma maneira, e isso aí vai explodir uma hora ou outra, acredito eu. Vindo mais escancaradamente do que já está vindo. Então, o que fica para nós aí falando de Brasil no mundo atual? O Brasil precisa ter uma renovação total na política. Essa é a posição aqui que precisamos talvez sustentar. Será que está dando certo mesmo isso aqui que estamos chamando de república e de democracia? Isso realmente é uma democracia? Existe cidadania aí? Estamos tendo avanços? Há historiadores aí, livros didáticos que estão dizendo que temos tido, apesar de todo esse cenário catastrófico, avanços, como por exemplo estatutos de criança, do adolescente, estatuto do idoso, que trazem aí melhoras de vida para essas pessoas, né? E
Temos aí também questões de melhoras em índices de vida, dizem alguns, né? Expectativa de vida para os idosos, o brasileiro está vivendo mais e coisas do tipo. Mas essas coisas aí não apagam o histórico manchado aí, sangrento, de sangria da máquina pública, né? E é uma sangria constante em prejuízo para o povo brasileiro, que banca uma pequena parcela lá em cima para ficar explorando a maioria e nadando em dinheiro e gastando dinheiro de qualquer jeito do povo brasileiro, porque é arrecadado por meio dos impostos e a gente só fica cada vez pior, pagando mais impostos e inflação no país, como sempre, lá em cima. E a moeda cada vez mais desvalorizando, seja propositada ou não, de maneira não propositada, né? Como ocorre em diversos períodos, né? Apesar da lei da ficha limpa, né, que determinou a inegibilidade por 8 anos de vários políticos aí condenados por conta de todos os escândalos do PT e de outros governos aí associados, né, que vieram vindo, já Temer também agora aí do governo presente, ainda tem muito a ser feito. O salário político tem que ser diminuído, outras propostas de governo, enxugar essa máquina pública e não ter tanto político, porque isso aí é o que mais rouba dinheiro do país e mais afunda o país, é a classe denominada política, o indivíduo chamado político, que aparece a cada 4 anos com um rostinho bonzinho para depois, nos 4 anos seguintes, ficar te enganando e te roubando e não prestar conta, achar que manda em você, sendo que você que paga o salário dele. Então, precisamos aí melhorar muito a educação do Brasil. Precisamos muito. Eu sei que não tem como não ser partidário de ideologia ou de ideias, mas o Brasil ele viveu sempre essa polarização, ora mais no lado conservador, ora mais no lado mais comunista. Sim, tem esses dois lados. Não há possibilidade de diálogo. É um povo intolerante, o povo brasileiro, em relação a discutir política e proposta para a melhora do país. É um povo dividido. E um povo dividido não vai chegar a lugar algum. E aqui eu trago uma frase do José Murilo de Carvalho que afirma que se há algo importante a fazer em termos de consolidação democrática é reforçar a organização da sociedade para democratizar o poder. Pode discordar à vontade ou concordar, eu não estou concordando nem discordando, está aí só lançado para reflexão. E fim dizendo que novos desafios apontam então para a necessidade de uma democracia renovada, uma cidadania verdadeira e uma ética nas relações humanas, com punições devidas e leis mais rígidas ou menos rígidas? Fica aí a discussão. Muitas leis? Fazer mais ou apenas cumprir as poucas que a gente já tem? Talvez esse tanto de coisa aí tá levando a nada porque tem coisa demais. Vamos começar com pouco? Pode ser outra reflexão também. Reduzir abismos de desigualdades sociais é o caminho? Erradicar a pobreza é o caminho? Melhorar a educação é o caminho? Acabar com a classe política no sistema atual é o caminho? Temos várias possibilidades de discussões e prioridades para a sociedade brasileira, tanto para governantes como para cidadãos. O que é importante aí é que o Brasil é um país que sempre precisou ser colocado nos prumos, que até hoje não encontrou seu lugar. É a leitura que eu faço como historiador. E aí vai vivendo de erros e de erros. E aí vai vivendo aos trancos e barrancos. É igual diz um historiador por aí que fala assim: o Brasil é isso aí, foi lançado e é o que a gente vê por aí agora. É isso aí, ó. O que é o Brasil? É isso aí. E aí, para revisão, e findando essa aula aqui, temos uma questão e a resposta. E, fechando o bloco final aqui da contemporaneidade no Brasil, algumas sugestões, caso você seja um aluno mais curioso e tiver interesse. Então, última aula de História do Brasil, aqui do básico que você precisa saber para esse propósito de ensino médio, para vestibular e Enem, processos seletivos. Qualquer questão estou à disposição e fique à vontade para discordar de qualquer coisa que eu falei. Estou aqui como alguém querendo enfiar coisas debaixo da goela. Estou trazendo várias visões e visões que fogem aí do que é geralmente colocado para nós como senso comum ou que é transmitido a nós como se fosse a verdade. Crítica acima de tudo. E vamos não ser aí pessoas que vão cair ou serem papagaios de outros, né? Então, crítica. É isso aí e até mais.